Olá, família pisciana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 8, o anjo carretel, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, pisciano, um presente para você, pisciana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 10 de ouros. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 7 de ouros. E na casa 3, energia de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta da Lua. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 10 de ouros, nós temos o julgamento, o arcano maior de número 20. Ainda nesta vibração, nessa perspectiva, temos também o 6 de espadas. Sobre o 7 de ouros, nós temos o 5 de ouros. Ainda nesta vibração, temos também a temperança, o arcano maior de número 14. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a Lua, nós temos um rei de copas e também a carta do rei de ouros. Bem, pisciano, pisciana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então, vejamos aqui o que o baralho cigano irá trazer sobre a energia do 10 de ouros. Nós temos a carta do cigano. Sobre o 7 de ouros, nós temos a carta da lua. E sobre a energia da lua, o arcano maior de número 18 no tarô, nós temos a carta dos ratos. Bem, pisciano, pisciana, na energia do presente nós temos aqui a riqueza, a energia do 10 de ouros, mas o 10 de ouros é a riqueza da família. É uma energia ancestral. E aqui está sobre o masculino, que pode ser a representação da energia paterna. Até porque nós temos o rei de copas na casa 3, que traz uma perspectiva de proteção do pai para contigo e cura também das feridas emocionais ligadas à energia masculina, que pode ser, por exemplo, um companheiro, o pai ou a energia do filho. Então, tenta adequar o que eu irei falar à sua realidade. O 10 de ouros traz uma perspectiva de herança, não no sentido de herança material, não é nessa vibração. O 10 de ouros é
a herança, mas a herança ligada aos compromissos familiares, no sentido aqui de honrar a sua ancestralidade e buscar a sabedoria ligada aos seus ancestrais. Então pense no pai e na mãe como uma corrente, uma linha energética. Então quantos vieram antes de você para que você estivesse aqui? Então tente honrar esta ancestralidade e tente buscar essa sabedoria ligada a essa energia. Então é momento de descanso, de conforto, de criação de um legado. A carta do 10 de ouros traz justamente essa lealdade e essa fidelidade correlacionada àqueles que vieram antes de nós. Então, se nós nos curamos aqui no presente, nós também curamos a nossa ancestralidade. Então, vamos buscar aqui a sabedoria ligada a eles. Vamos agradecer a essas pessoas que vieram antes de nós. Onde é que você se encontra? Onde é que você está? Então, isso é graças aos teus ancestrais, aos esforços que essas pessoas fizeram antes de ti. Então, a gente precisa honrar essa energia. E aqui, você tendo a família como apoio. Então, os piscianos aqui, a energia masculina, irá precisar aqui muito deste apoio, né, familiar. O tarot traz essa perspectiva. Até porque nós temos o julgamento. E o julgamento é a necessidade de ouvir o chamado para um propósito. Então, onde você está é o seu propósito. Não há um propósito. Existem vários propósitos ao longo da vida. Então, aqui é renascimento. É algo novo, até porque nós temos o 7 de espadas e traz essa perspectiva de aprender coisas novas. E aprender coisas novas vai permitir que você siga em frente. Então, libertando-se daquilo que te impede de avançar. É como se houvesse a necessidade de deixar algo para trás, para que você possa compreender também esse chamado espiritual, esse despertar e libertação de sofrimento. Então, você refletindo um pouco mais sobre as tuas relações, avaliando escolhas e indo em direção a esta busca, eu diria aqui, de transformação, representado diretamente pela carta, né, do 6 de espadas, que traz esse processo de transição, de exploração, de aprendizagem e de novas descobertas. Então, perter-se na aprendizagem. Busca, né? O 6 de espadas traz essa perspectiva de busca interminável no sentido de aprender coisas novas. E aprender coisas novas vai permitir que você siga em frente. Então, há necessidade aqui de deixar algo para trás, pode ser uma ferida, né? Emocional ligada aqui ao masculino, que te impede de fluir um pouco mais com leveza. Então, é dentro destas perspectivas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos o 7 de ouros. E o 7 de ouros está sobre a carta da Lua, pedindo para que você foque na materialização e na concretização de um sonho. Não esqueça disso. Até porque você plantou algo que você precisa dar vazão, né? Você precisa dar aqui a atenção e colocar um pouco mais a energia num processo ou num projeto do passado que não tenha aqui se materializado, se concretizado. Então tem que ter paciência, porque o progresso material ele é lento, ele vai acontecendo a longo prazo, observar o crescimento das coisas, porque de fato o resultado é demorado. Mas você precisa também cuidar um pouquinho mais do teu cotidiano. Às vezes, aqui, pisciano, pisciana, essa energia do 7 de ouros traz muito essa característica
do foco dentro do campo profissional, do foco no trabalho e acaba aqui esquecendo das tuas relações sociais. Então, tem empenho, se dedique ao seu trabalho, mas também abra um pouquinho para as relações, esteja aqui entre pessoas. O tarot está dizendo que você está trazendo energia de medo, o 5 de ouros. É uma energia de recusa, uma energia fria, como se houvesse um isolamento. Né? E esse isolamento também pode ser de cunho espiritual. E a energia pisciana precisa mergulhar um pouquinho no campo da espiritualidade. Né? É água, é fluidez, né? Então precisa procurar alguma coisa que fortaleça o teu campo espiritual. Até porque aqui é perda material, é perda de recursos, de falta. Mas isso de fato não aconteceu. É porque a energia do 5 de ouros é a representação de alguém que está vibrando na falta. Só que essa vibração energética na falta, na escassez, acaba afetando o lado mais sensível dos piscianos. Então, toda vez que vier uma forma de pensamento negativa, substitua por algo positivo. Agora, quando é dentro da tua própria casa, né, tenta conversar, dialogar e entender de onde está vindo essa energia, porque dentro da sua casa você está protegido, protegida energeticamente. Nós temos a temperança, que traz aqui uma influência, né, do signo de Sagitário. A temperança é unificação de forças opostas para que você possa criar algo. Mas é uma carta que traz um aspecto intuitivo muito forte, como se houvesse aqui um anjo do teu lado te guiando e te conduzindo para a manifestação, a concretização desse sonho. Mas é uma carta que também pede moderação. É como se você estivesse focando nos teus defeitos. E você precisa dar atenção às tuas qualidades. É óbvio que há qualidades em nós, assim como há defeitos, como a luz e a sombra, mas um está correlacionado ao outro. Então você precisa unificar forças para que você possa criar algo, ouvir a voz da intuição e focar nas tuas virtudes, ok? Então, os defeitos nós já sabemos, vamos trazer a atenção às virtudes e elevar um pouco mais a energia, né? a vibração. Até porque, como eu disse anteriormente, há um anjo aqui no meio do caminho te conduzindo, te orientando, te guiando. E essa energia te guia através do aspecto intuitivo. Tenta entender e compreender o outro. É essa perspectiva. Às vezes a gente traz um aspecto aqui de dificuldade dentro do campo material, mas tenta compreender um pouco mais, né? Ouvir e entender a outra pessoa, o diferente. Isso torna, né, as relações, vamos dizer assim, produtivas, né, fluidas. É nesse sentido. Tentar compreender as outras pessoas. E essa compreensão também pode estar correlacionada à energia material, bem como à energia de dentro da tua própria casa ou no âmbito do trabalho. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. É uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, como vai aparecer aqui também em algum local da tela a indicação do meu número. Na perspectiva de futuro, nós temos a energia dos piscianos, que é a representação da Lua no tarô. Então, a Lua traz essa energia. As emoções estarão à flor da pele, mas há aqui uma ilusão, uma incerteza. Há também desgastes mental, físico. É como se você fosse ao trabalho, voltasse e sentisse assim drenada energeticamente. Então recorra a um banho de limpeza e purificação. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo links, né, para banhos. Por quê? Porque nós temos os ratos. E os ratos é justamente isso, a energia externa que corrói, que destrói, né, que tira de nós a nossa vitalidade. E o tarot está dizendo aqui que é um feminino. Só que você já tem suspeitas, vicissitudes, você desconfia que essa pessoa não é sincera, não é honesta, não é verdadeira, te esconde algo. E o tarot está dizendo que essa verdade
virá à tona. Mas você também precisa filtrar algumas coisas, porque aqui vai ter muita fofoca, muito disse-me-disse. Então não dê atenção. Por exemplo, quando Pedro fala de José, Pedro fala mais de Pedro do que de José. Então, se alguém chegar aqui para você e falar dessa outra pessoa, quando você virar as costas, essa pessoa também falará de você. Só que quando a verdade vier à tona, você não deve temer o teu lado sombra. Cuidado com esse aspecto da sombra, porque ela é muito, muito forte. E aqui também as relações afetivas podem estar carregado de muita fantasia e de idealização da sua parte. Então, cuidado, porque a Lua traz essa perspectiva, né, da energia do engano. Tanto que abaixo nós temos duas energias masculinas. Como eu disse anteriormente, na casa 1, a representação do Rei de Copas, que é ferida, né, do nosso campo emocional. A energia do Rei de Copas traz essa perspectiva, né, de cura, de compaixão. É como se houvesse aqui uma preocupação excessiva com a energia masculina, e eu disse anteriormente, a figura paterna ou um filho representado aqui, ou até mesmo um companheiro, uma preocupação excessiva com isso, representada aqui na casa 1, na energia do presente. Então, cuidado com a atividade emocional, porque aqui o Rei de Copas traz um pouco de atenção a estas questões, pode ter aqui momentos de raiva, isso não será saudável para ti, é como se você estivesse aqui com os sentimentos mais acalorados, precisa focar na tua pureza emocional e também mergulhar aqui um pouco na espiritualidade e buscar, às vezes, orientação com um terapeuta de sua confiança. Então, busque aqui alguém da sua confiança para que você possa conversar, externar alguns problemas, principalmente problemas de cunho espiritual, ligado também ao campo familiar. Nós temos o domínio financeiro, a posse, os negócios, a sociabilidade, representada aqui pelo Rei de Ouros. Então, é a abundância. Usar as tuas posses materiais para um bem maior. Você trazendo aqui a energia da liderança, da generosidade, trazendo esse status, né, importante, você extremamente contente e amigável. Então, madura, confiável, e focando, né, na tua estabilidade financeira, bem como também na tua estabilidade amorosa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Peixes. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 8, Carretel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 94 e a mensagem diz o seguinte: invoque este anjo para pedir proteção e agradecer a Deus por todas as coisas do céu e da terra. Ao invocar este anjo, você terá forças para enfrentar qualquer desafio e seguir em frente. Se puder, cultive plantas, faça uso de aromas e essências florais. Bem, anjo Carretel, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 94. Anteriormente, né, na leitura mensal, eu disse a vocês que estaria aqui lendo um comentário no final desta leitura. Eu escolhi aqui o comentário da Sueli Xavier. Gostaria de ler todos os comentários, mas seria quase impossível aqui nessa leitura. Mas se você também quiser que eu leia o seu comentário, deixe aqui um comentário nesse vídeo, coloque a cidade, o local onde você está assistindo e deixe uma mensagem que, quem sabe, né, eu poderei ler a sua mensagem aqui. Então, a Sueli Xavier diz assim: sua energia traz muita paz. Mesmo que a leitura não seja para mim naquele momento, sinto-me bem em te ouvir hoje. A mensagem era: sinto-me muito bem de te ouvir. Hoje a mensagem era para mim e agradeço-te pelo amoroso trabalho. Deus abençoe as tuas mãos. Então, gratidão
a Sueli pelo comentário, pelas palavras de carinho e de incentivo, por segurar na minha mão, fico extremamente feliz. Esse canal ele só coexiste graças a ti. Muitíssimo obrigado, tá? Fico extremamente feliz. E as energias, né, elas se reconhecem. Então essa luz, esse brilho, tá, Sueli, também está em ti. Desde já eu sou extremamente grato a todos vocês por assistir aqui o meu canal, por nos apoiar, por também estar inscrito lá no nosso outro canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o Vinícius Castro. Eu tenho pedido, né, constantemente, porque isso é importante para mim, até para que eu possa aqui manter essas atividades no canal de tarô. Então, por isso que eu abri esse outro canal, para tentar auxiliar aqui, né, até financeiramente. Então, se você puder dar uma passadinha lá, ver os nossos conteúdos, assistir os nossos vídeos, isso será de grande importância para nós, para que a gente mantenha aqui esse canal de tarô em funcionamento. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.